Esse cérebro aqui mostra pra gente o que se chama de curva do esquecimento. É a curva de Ebbinghaus. Assim que você estuda um conteúdo, você lembra de tudo ou quase tudo. Acontece que 20 minutos depois, você já perdeu 42% de tudo que você estudou. Uma hora depois, você já esqueceu 56%, é mais da metade. Depois de 30 dias, você já perdeu 80% de tudo que você estudou. Professor, e como fazer para que isso não aconteça? Olha esse cérebro num gráfico para você entender melhor. Tá vendo que só vai caindo? Para resolver isso, o segredo são as revisões. Você pode notar aqui no gráfico real da curva de Ebbinghaus que, na verdade, com as revisões você até aumenta o seu conhecimento. Olha aí a diferença dessa linha azul para as outras. Há um aumento na retenção do conhecimento. Esse estudo relacionado à curva de Ebbinghaus também mostra que as informações apresentadas no início dos estudos e no final são as mais lembradas. Então, o estudo que é feito nesse intervalo entre o início e o final, ele tende a ficar esquecido. Tá, professor, mas qual que é o efeito disso para os meus estudos? Essa pesquisa, esse estudo, ele tem um efeito direto na sua estratégia do ciclo de estudos. E esse aqui é o nosso segundo fundamento. Você precisa necessariamente ter um planejamento de estudos, um cronograma de estudos, um ciclo de estudos. Presta atenção. Se você guarda as informações do início e do final do seu momento de estudos, faz sentido ficar horas e horas estudando uma única matéria? Não faz. Exatamente porque o que fica no meio tende a ser esquecido mais facilmente. Por isso, você não pode estudar uma matéria inteira para depois estudar outra. Nem pode estudar uma única matéria por dia. Quando você faz isso, quando fica 3, 4, 5 horas estudando uma só matéria, o que vai acontecer é que quando você for revisar, vai ter tanto conteúdo que não vai ser uma revisão. Vai ser um novo estudo. É por gastar muito tempo nas revisões, que você nunca quer voltar nelas. Você quer sempre ver mais e mais aula. Quando a gente analisa em termos pedagógicos, a gente vai notar que lá na escola, no geral, o que a gente tinha? A gente tinha várias matérias num dia só. Português, matemática, ciências, história, educação física. E no meio delas, o que a gente tinha? A gente tinha o recreio. Você lembra disso? Recreio? Ei, presta atenção no detalhe. Na montagem desse ciclo, ficou estabelecido um momento maior de descanso no meio, que era justamente o nosso recreio. E ficaram divididas as matérias, normalmente, com 1 hora para cada. E detalhe, entre uma matéria e outra, enquanto trocava professor ou enquanto você guardava o material e pegava o outro material da outra matéria, sem saber, você estava descansando seu cérebro para receber novos conteúdos, para receber novos estímulos diferentes daquele. Isso é fantástico em termos de aprendizagem. Como a gente tem muito conteúdo para assimilar, muitas matérias diferentes, essa organização faz com que você esteja sempre em contato com as matérias e sempre volte nelas. Nesse ciclo, se você não percebeu, você tem 1 hora para estudar a matéria A, você faz uma pequena pausa ali, uns 5 minutinhos, e volta para uma outra matéria, a matéria B. Depois faz uma pausa maior de uns 10, 20 minutinhos e volta para mais matérias, por exemplo, a matéria C e assim por diante. Nessa estrutura aqui, a gente tem um estímulo mais inteligente para o seu aprendizado. Fica mais fácil reter os conteúdos, até porque o intervalo é menor em cada matéria. Você dá um descanso entre elas. Um descansinho menor, depois um descanso um pouquinho maior. E ainda tem um segredo. Você nunca coloca no mesmo dia matérias pesadas. O ponto aqui é conseguir um equilíbrio. Por isso que no meio delas a gente encontrava o quê? Educação física, ensino religioso, artes e outras que fossem mais leves, né? Que matemática, física, química, português. Tá entendendo que tem uma lógica nisso?